A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe. Forte abraço a você que está acompanhando a Alternativa. Tá no ar mais uma edição do Falando Nisso, podcast aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira, ao meio-dia, a gente recebe alguém para conversar, bater um papo, trocar uma ideia, alguém que tenha alguma história interessante para contar pra gente. Estamos aqui com o oferecimento de Avelino Braganholo S.A., uma empresa conhecida mundialmente, referência na produção de papel, papelão ondulado, embalagens em geral. Então, um abraço a toda a equipe de Avelino Braganholo S.A. Obrigado pela parceria aqui com a gente. Mercado Marini está com a gente também. Alô, Fábio, toda a equipe do Mercado Marini. Você pode chamar lá no WhatsApp, é o 34370104. Chama lá e fala que você quer receber as ofertas do Mercado Marini todos os dias, direto no seu WhatsApp, que o pessoal manda para você, 34370104. E com a gente também a Persona Aqui, da Edna. Um abraço para a Edna e toda a equipe Persona Aqui. Você que precisa de brindes personalizados aí para sua empresa, para presentear alguém também, você vai encontrar na Persona Aqui. Acompanha nas redes sociais, é Persona Aqui. Beleza? Tá dado o recado, são os nossos patrocinadores aqui do nosso Falando Nisso. Hoje recebendo aqui o seu Nadir Neves de Oliveira, ou como nós falávamos antes, né? Tem que falar o apelido, senão o pessoal não sabe o nome, né? O corintiano, como é que tá? Tudo bem? Quero cumprimentar você, Rodrigo, e os ouvintes do teu programa. Te agradecer pelo convite. E te parabenizar por esse programa que tu colocou, porque através desse programa muitos profissionais liberais, muitas pessoas estão contando sua história. E eu estou à sua disposição hoje aí, para contar a minha também. Seu Nadir, como a gente chama aqui internamente, né? Da onde que o senhor é natural, para começar? Eu sou natural de Água Doce. Água Doce. Água Doce. Hoje é município, mas antigamente era Joaçaba. Pertencia a Joaçaba. Joaçaba. Com quantos anos o senhor veio para Faxinal dos Guedes e por que decidiu vir para cá? Olha, Rodrigo, isso é uma grande história. Eu trabalhava na Sadia, em Concórdia, nos anos de 74, abril de 74. Uhum. E lá alguém me convidou para fazer um concurso na Celesc. E eu fiz esse concurso. E nesse concurso, nós participamos em 50 e eu passei como quinto. Mas eu fiz para ficar em Concórdia, trabalhar como eletricista em Concórdia. Mas você passou 15, 20 dias, me chamaram lá e disseram, você vai demorar um pouco para entrar na Celesc, mas um momento nós vamos te chamar, não sei qual é o tempo. Ali, mais 15 dias, te chamaram, você quer ir para Faxinal dos Guedes, existe uma vaga lá. Daí eu perguntei, onde fica a Faxinal dos Guedes? Nem sabia onde era. Nem sabia onde era. Eles perto de Xanxerê, também não conheço Xanxerê. E tu vai pra lá? Digo, eu topo. Uhum. Eu vejo assim que é um destino da pessoa, já estava marcado isso aí. E eu vim, saí de Concórdia 7 de maio de 74 e comecei na Celesc a partir do dia 8 de manhã. Já começou no dia já? No dia seguinte já comecei. Já. É. Certo. Quantos anos o senhor tinha nessa Eu tinha época? 20 anos. 20 anos. Já trabalhava na Sadia, então, no caso, depois fez o concurso, passou. Era difícil o concurso? Eu não sei, Rodrigo, nós fizemos em 50 e tinha 5 vagas. Por isso que eu acho que há um destino. E eu passei na 5ª vaga. Passou a última, né? Na última. E ainda fui chamado, os outros ficaram para trás, fui convidado para vir a Faxinal porque os outros não aceitaram. Certo. Então eu estou até hoje aqui. E quando o senhor chegou aqui em Faxinal dos Guedes, como é que era o município aqui? Devia ser totalmente diferente. Totalmente diferente, Rodrigo. Eu comecei aqui na Celesc como servente da Celesc. Em 76 eu fiz o curso de eletricista. E eu fui alavancando minha carreira. Foi indo como eletricista. Quando foi no meados de... Eu sempre fui substituto do encarregado. Quando o encarregado saía de férias, eu... Assumia. Em 88, ele se aposentou. Ele se aposentou e eu assumi como encarregado. E em 90, eu com muita honra falo até hoje, eu fui convidado pelo governador Wilson Kleinbin, na época, para assumir um cargo de supervisor regional de Chapecó, da Celesc, na minha área que era de transmissão. E eu fiquei de 90 a 94, os 4 anos do governo Kleinbin, como supervisor regional
de transmissão na Celesc. Coordenava a parte de transmissão todo o oeste de Santa Catarina. Tá, a profissão do senhor, então, seria eletricista. O senhor hoje está aposentado como eletricista, então. Eu trabalhei na Celesc, Rodrigo, de 74, maio de 74, me aposentei em abril de 97. Com os 23 anos de Celesc, depois mais que eu tinha de Sadia, mais que eu tinha de agricultura, eu me aposentei. E naquela época, o ex-prefeito Edgar nos convidou e nós fazíamos parte de um consórcio para uma concessão de rádio. Isso estava no Congresso Nacional. Nós tínhamos uma sociedade aí, tinha várias. Hoje nós estamos em menos sócio. Mas naquele tempo, quando nós entramos nesse consórcio para fazer, e nós ganhamos a concessão, né? Um tempo aí nós depois a história se concretizou, depois foi montada a rádio. A partir de como eu me aposentei em 2004, final de 2004, nós começamos a dar início na Rádio Alternativa, que hoje está um sucesso aí. Só voltando um pouquinho na questão da Celesc ainda. Então o senhor trabalhava nos postes, trepado nos postes, arrumando a luz, tipo o pessoal faz hoje assim. Nossa equipe era uma equipe formada por 11 pessoas. Nós tínhamos 640 quilômetros de rede que nós era responsável na parte de transmissão. Aqui em Faxinal? Não, isso vinha, nós pegava do Trevo do Irani, São Miguel do Oeste, Itapiranga, Palmitos, Pinhalzinho, São Lourenço. Nós cuidava aí. Uma época nós chegamos a cuidar em até São José do Cedro, cuidar até Caçador, depois foi dividido, feito outra equipe. Isso era o trabalho. Nós fazia a inspeção e a manutenção. Quando desligava a linha, fazia a manutenção. Depois, com o tempo, foi criada uma equipe de linha viva. Daí nós só fazia a revisão, entregava essa equipe, fazia o trabalho com a linha viva. Então dava um problema lá, longe, chamavam a equipe de vocês e bora para lá. Pegava os equipamentos ali, subia no poste e resolvia o problema. Não tinha chuva, não tinha vento, não tinha dia, nem domingo e sábado. Nem noite, no momento nada. que acontecia, você tinha que pegar quem estava em casa e se mandar. Isso que funcionava. Assim que funcionava. E nesse tempo todo que o senhor trabalhou nisso, nunca teve nenhum episódio de acidente ou de problema que aconteceu? Olha, graças a Deus, Rodrigo, no meu tempo de 23 anos como funcionário, depois eu trabalhei mais 2 anos como contratado, graças a Deus, a nossa segurança era muito bem feita. Nós sempre tínhamos API, nós tínhamos muito cuidado, porque a área que nós trabalhávamos, Rodrigo, era muito perigosa. Se você estender seu braço, você podia morrer. Então, a primeira coisa que você tinha que ter segurança. Então, era muito difícil. Lógico que aconteceu um acidente aí, de se cortar, talvez com a foice, mas tudo corriqueiro, nada grave que aconteceu nesse tempo. Sim, sim. É porque a rede de alta tensão ali, qualquer problema seria praticamente fatal, né? Mas ainda bem que nunca aconteceu nada. Então, dessa parte de transmissão de luz, aí o senhor entende praticamente tudo aí. Eu passei todas as fases, né, Rodrigo? Desde o começo como ajudante, como eletricista, como encarregado, como supervisor. Deus me deu assim, eu não tinha, como é que dizer, eu não tinha um exemplo assim. Se eu fosse para ver meu grau de estudo, eu não podia ser supervisor. Mas na prática, me levou, e como líder, me levou a galgar esse cargo. E teve a oportunidade, de exercer bem por 4 anos, até o final do mandato do ex-governador Wilson Kleinbin. Mas é que, na verdade, a dedicação do dia a dia que faz a pessoa subir os degraus também, né? Não só o estudo, né? Com certeza. É a dedicação. Muito bem, o senhor se aposentou na Celesc ali, então, e a questão de ser vereador veio depois ou veio antes ou veio nesse momento? Rodrigo, a questão de vereador, isso tem uma passagem. A minha vida, quando eu cheguei em Faxinal, a partir de 78, eu comecei a trabalhar na sociedade. 77, 78, assim, eu sempre tive uma liderança. E eu fui trabalhando na comunidade. Daí eu fui convidado em 78 por um grupo de pessoas para nós formar o futebol do Itagiba. Que existia o Itagiba, existia o campinho de terra, e esse campinho de terra era só fazer aquelas peladas, mas existia o campeonato da MAI. E tinha um grupo de pessoas, hoje que eu estou lembrado, o seu Edgar Jordani, ex-prefeito, o Nairo, seu irmão, o Rui Liberal, que hoje não mora mais aqui,
tinha mais o Paludo, que hoje faleceu. Uma equipe que se reuniu e planejou para levantar o futebol. E nós começamos desde o começo, Rodrigo. Aquele campinho de terra, nós plantava a grama com alavanca, abria para colar. E foi indo. Em 78 já estava organizado, com alambrado, com todo. Você deve ter acompanhado como criança, teu pai também jogou. E depois, em 79, já nós não fomos campeão por detalhes, porque chegamos a ser vice. Nós desperdiçamos um pênalti em casa. Se nós tivéssemos ganhado do Guarani de Xaxim, não precisava jogar nem a última. E eles ganharam na questão de desempate, eles foram campeão. Depois de 80... Isso já no ano seguinte que foi já feito... Já começou ano, forte, então. No ano 80, aí nós somos campeão, 81, e o futebol foi desenvolvendo. E eu fiz parte desse grupo do Itagiba. Foi diretor, foi presidente do clube, depois em seguida continuei, né, Rodrigo? E fiz parte de todas as entidades faxinal. A única entidade que não participei foi dos escoteiros. Fui fundador da APA, Associação de Atletas Faxinal dos Guedes, fiz parte da PAI, fiz parte do Conselho Paroquial de Faxinal dos Guedes, fiz parte, já faço parte até hoje, já são 9 anos como a diretoria do hospital, fui 7 anos como tesoureiro, hoje faço parte do conselho do hospital, aí faço parte da diretoria. Então, assim, eu trabalhei, antes da política, eu trabalhei como a liderança na comunidade. Ali no tempo do futebol do Itagiba, o que o senhor jogava do quê? Eu jogava de zagueiro. Zagueiro? E qual que era o zagueiro do Corinthians naquele tempo lá para se inspirar? Moisés. Se inspirava nesse? Era Moisés. Eu era raçudo. Viu, Rodrigo? Eu não consegui jogar no Itagiba, porque na época eu entrei nesse grupo como atleta também. Sim. E ajudar para levantar o futebol. Mas eu teve problema sério de joelho, eu teve que me afastar. Mas eu não me afastei, só me afastei de atleta. Mas no grupo eu fiquei, fui massagista, fez de tudo. O que tinha para fazer, eu estava aí para ajudar. Mas o Itagiba tinha a mesma raça que o Corinthians tinha também ou não? O Corinthians nessa época não era tudo isso? Não, eu sofri muito com o Corinthians. Né? Na época, se eu for falar... Sofreu ou continua, né? O Itagiba continua sofrendo, mas o Itagiba, assim, pelo começo, o pouco de tempo, a gente teve muitas alegrias, trouxe muitas alegrias para o Faxinal dos Guedes. Eu lembro, Rodrigo, que quando nós saía jogar fora, ir para o Mirim, Concórdia, Seara, nós ia de caminhão, lotava os caminhões para ir. Então, ali no estádio nosso, ali, enchia. Então, era um tempo muito bom. Mesmo. E em cima do caminhão até lá. E hoje nunca pensava fazer uma coisa dessas, né? Porque não pode hoje, né? Como é que pode? O pessoal carregava o caminhão e ia todo mundo em cima jogar bola. Que coisa. Que época que o senhor veio pra cá, veio solteiro? Solteiro. E a Dona Teira entrou como na história? A Dona Teira entrou a partir de 77. 77. Com uns 3 anos solteira aí, uns 3 anos desandando por faxinal, né? E eu conheci ela com menina, tinha 16 anos. E eu comecei a ficar de olho nela. Certo. Né? Então eu conhecia os parentes dela, as irmãs dela, eu ia nos bailão ali. E eu era muito amigo do falecido meu cunhado, que namorava a minha cunhada, que hoje ela é viúva, ele faleceu. E eu tinha uma grande amizade. E eu estava de olho naquela menina que acompanhava ela. E daí ela começou a estudar em Faxinal dos Guedes. Sim. E daí, 13 de agosto de 77, foi a inauguração de um salão aí na São João das Tábuas. Eu belisquei ela e até hoje tô vendo. Foi forte a beliscada, então tá até hoje, né? O senhor é bom de datas também, né? Lembra bastante data aí, né? Então, o casamento duradouro, do casamento são 3 filhos e quantos netos agora? 2 netos. Uma neta e um neto. Uma neta e um neto. E quando o senhor chegou em Faxinal dos Guedes em 74, o senhor imaginava que hoje o senhor estaria assim, do jeito que o senhor tá? Porque até a tua família acabou vindo pra cá, daí tem irmã, tem irmão aqui. A gente, em princípio, não imaginava, mas eu acho assim, hoje, como cristão, eu vejo que tem um propósito de Deus em tudo que nós fizemos. Há um propósito de Deus na vida de cada pessoa. Então, esse propósito, nós não estamos aqui por acaso. Esse propósito tem que se confirmar na vida de cada um. Então, lógico, depois de 77 para 78, eu trouxe a minha mãe com meus irmãos, e fui colocando eles no trabalho, e daí cada um foi se virando, né? E hoje, graças a Deus,
perdi um irmão aí que você conhece, falecido Luizinho, que fiz parte da sociedade aí. E o restante estão aí, estão lutando, né? Isso Sim. faz parte da nossa vida. Bom, então já contamos ali essa parte da chegada e tal, e nós voltamos um pouquinho no tempo, mas a gente tinha parado na parte da política, onde o senhor comentava que participou de todas as entidades aí, menos o Escoteiros, né? E aí, por ser uma liderança, que surgiu o convite para a parte política também. Pois é, Rodrigo, e isso foi a partir de 95, eu concorri à eleição em 96, eu fui convidado, eu já era afiliado a um partido político, e eu era sempre convidado para as reuniões, sabe que a gente sempre estava no meio, e desde o tempo do meu pai eu tinha um lado político, e nunca mudei de lado. O povo que me conhece aqui, o meu caráter, eu nunca negociei problema de lado, o meu lado vai ser, sempre tive um lado e vou continuar nesse lado, não é cargo que me leva a trocar, nada. Eu tenho uma postura, um caráter e sempre ensinei meus filhos que nós temos que ter um lado e temos que honrar aquilo que nós somos. E eu fui convidado em 96 pelo ex-prefeito Torghelli. O Edgar já tinha sido prefeito, elegeu o Heitor Guelli, né? E depois o Edgar voltou a ser candidato e através do Edgar, o Heitor me convidaram para eu ser candidato a vereador. E eu topei, né, Rodrigo? Assim, nunca foi, e eu fui surpreendido, Rodrigo. Primeiro mandato... Foi em 96? 96. O primeiro mandato eu recebi 408 votos, segundo mais votado do município. 408 votos? Quantos eu fiz mais de 10% dos votos. Porque então, hoje o senhor se elegeria com essa votação, sou tendo 8 mil e poucos eleitores que tem aqui. Com certeza. É. Então, o meu segundo mandato, eu fiz 444 votos. Que daí foi em 2000 e... De 2000 a 2004. Ah, sim. Foi em 2000 a 2004 foi a gestão. E nesse período, Rodrigo, de 2000 a 2004, eu fui presidente da Câmara. Por 2 anos. Rodrigo, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, não tinha nenhuma máquina de escrever. Nós era administrado pela prefeitura. E numa conversa que eu teve com o ex-prefeito Edgar, nós acertamos de nós ter o nosso recurso próprio, porque era por lei. A Câmara tem direito a 8% da arrecadação como recurso próprio. E nós acertamos, ele repassou esse recurso para o presidente, que administra, né? Eu contratei assessor jurídico, secretário, uma faxineira, tudo o que precisava, um contador. Mas não tinha isso Não antes? tinha, não. Era tudo feito pela prefeitura. Entendi. Não tinha... Até o regimento interno não funcionava bem. Nós organizamos tudo. A partir daquele momento, nós começamos a funcionar. E eu fui o presidente que mais devolvi verbas em porcentagem. Não estou dizendo por valores. Mas se você for hoje nos anais da Câmara de Vereadores, você vai ver lá que foi o presidente que mais devolveu o dinheiro. Porque naquele tempo, Rodrigo, não é uma festa que nem tem hoje, festa de diária, que todo mundo pegava a sua diária e vai fazer uma festinha. Hoje, naquele tempo, não. Naquele tempo nós segurava para investir. Aqui sobrava, o dinheiro que sobrava, o prefeito tinha dinheiro para pagar o 10º, tinha dinheiro para investir. E eu muito me orgulho, Rodrigo. Eu fiz parte da administração de Edgar Jordani, onde nós fomos reconhecidos como um dos melhores gestões do Brasil. Isso passou em rede nacional. Por que isso? Porque foi os 8 anos que mais Faxinal fez obra. Não é em quantidade, em valores, mas mais fez obra. Nós encontramos a cidade praticamente só com calçamento, foi cobrido a cidade de calçamento, foi feita a estação de tratamento, onde nós somos reconhecidos em nível nacional, e não se fazia empréstimo, Rodrigo. Nós era investimento próprio e emendas parlamentar. Hoje nós vemos que temos que fazer empréstimo, fazer uma obra no município. A que ponto nós chegamos? Muito me orgulho de ter feito parte dessas duas gestões aí. Hoje, o seu filho, Vlad, é presidente da Câmara, já há 2 anos também que ele está à frente. Ano passado ele ficou até a metade, porque tinha eleição, depois esse ano ele assumiu a presidência novamente. Como que é para o senhor ver hoje o seu filho tá lá? O senhor dá alguma dica para ele, passa alguma orientação? Ou quando vê alguma coisa errada, vai lá e puxa a orelha?
Ó, Rodrigo, eu fico muito feliz porque quando você planta uma semente boa, você vai colher. Uhum. E isso aí está aí. Porque se eu tivesse sido um mau político, se eu tivesse sido uma pessoa que não tivesse feito bem, com certeza ele não ia chegar com 2 mandatos pela segunda vez o mais votado do município. Uhum. E eu tenho saído nessa última eleição, eu visitei praticamente quase toda a cidade, porque eu sou um faxinalense, eu adoro essa cidade. E a situação que o nosso município se encontrava não tinha condições de nós continuar. Então eu fui em muitas casas e fui muito bem recebido. O Vlad sabe disso. E o resultado veio nas urnas. Então, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Uhum. E eu quero dizer, Rodrigo, que mais uma coisa que eu fico muito feliz e orgulhoso, e eu quero te dizer que nos 8 anos eu conheci o maior político em Faxinal dos Guedes, o maior líder de Faxinal dos Guedes, que se chama Edgar Jordani. Pode vir acontecer, chegar mais alguém, mas como líder político, como pessoa de ideia, como pessoa de empreendimento, se chama Edgar Jordani. Em 50 anos que eu estou aqui, 50 anos, 10 meses e 23 dias. Eu nunca vi um político como o seu Edgar Jordani. Pois é, o senhor até comentava antes ali fora do ar, que a gente estava trocando uma ideia de manhã ali também, que nesse tempo que o senhor trabalhou, ficou como vereador, né? Ficou como vereador e tal, vocês conseguiram fazer muita coisa para Faxinal dos Guedes, trazer muita coisa boa para cá. Nesse tempo que o senhor foi vereador, o senhor Edgar era prefeito, né? Com certeza, Rodrigo. Esse saneamento que foi ver, a estação de tratamento, Rodrigo, eu fui um cara que acompanhei o Edgar porque eu estava aposentado na última gestão. Eu tinha folga, né? Até que a rádio começasse, eu podia fazer a parte política. Nós chegamos a sair daqui num dia às 3h30 da manhã, fomos em São Bento do Sul copiar o projeto da estação de tratamento. O saneamento já estava debaixo da terra, estava pronto, mas faltava a estação de tratamento. Então, lá em São Bento do Sul, tinha uma estação com capacidade de 2.500 famílias. Então, nós fomos lá, sentamos com o engenheiro, ele nos passou o projeto e, através daquele projeto, nós copiamos e foi implantado para Faxinal dos Guedes. E nós deixamos a cidade em torno de quase 90% com saneamento básico. Asfalto, quase 90% asfaltado. Em 8 anos, Rodrigo. Uhum. Pois é, essa época aí do saneamento que foi o que o senhor comentou que foi destaque, né? Porque um município pequeno como era Faxinal ainda lá, né? E conseguir ter o saneamento para a maioria da população foi uma coisa extraordinária. Isso foi inédito, né? Em nível de Brasil, saiu, né, através do Jornal Nacional, que era modelo, entendeu? Pelo número de pessoas. E se você vê hoje em nível de Brasil, isso é uma deficiência muito grande em todos os municípios. Há muito problema a questão do saneamento. O saneamento é tudo, é saúde, uma série de coisas, e vai ser uma coisa. Se você tem saneamento, você vai evitar uma série de coisas dentro do teu município. Pois é, e Faxinal vinha bem num período ali, né? Nesse período que o senhor está contando, que tinha muita coisa boa acontecendo. O que o senhor considera que aconteceu de errado no meio do caminho ali, que nos últimos anos a gente viu que deu uma boa de uma caída? Pois é, Rodrigo, por isso que eu falo, hoje uma coisa que eu vejo, o cara para ser prefeito não pode mais ser político, ele tem que ser gestor. Se você não é gestor, não vai dar certo. Se você não souber ser gestor da tua própria vida, você não adianta ir lá na prefeitura que você não vai ser gestor político. Rodrigo, nós temos aqui na nossa região, posso destacar 3 municípios. Um exemplo, Vargião. O que Vargião cresceu nos últimos anos aí? Veja Xanxerê, o que era Xanxerê? Qual é que foi a aprovação do prefeito de Xanxerê? Mais de 94%. O que esse homem fez para Xanxerê? Chapecó, João Rodrigues, 84% de uma aprovação numa cidade de mais de 200 mil pessoas. Porque tem quem? Um gestor. É isso que nós precisamos, não só aqui em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina e principalmente no país, que é onde nós estamos sofrendo. E falando em política, o senhor não pensa em voltar nunca mais na parte política ou já fez a tua parte? Olha, Rodrigo, eu já fiz minha parte, né? Então, não é que... No nosso dia a dia, Rodrigo, você também faz política, eu também faço política.
Nós fazemos política. No nosso viver, no dia a dia, nós estamos fazendo política. Porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje no nosso país, nós não podemos concordar. Nós temos que denunciar isso aí, nós temos que falar o que está certo, o que está errado. Por enquanto, ainda nós podemos falar, porque tem coisas aí que nem mais se pode falar. Nós estamos indo para um rumo muito perigoso no nosso país. Que muitas pessoas estão sendo condenadas por falar. Nem o direito inconstitucional não está acontecendo hoje. A nossa Constituinte está sendo rasgada. Mudando um pouco de cenário, quero perguntar para o senhor também a questão da religião. O senhor é uma pessoa muito religiosa hoje, né? Sempre está ajudando um, ajudando o outro. O senhor é pastor hoje também. Sim, Rodrigo, faz 20 anos que eu sou cristão. Mas eu falo algo para você assim que eu não falo de religião. Toda religião é boa, mas desde que esteja Jesus Cristo em primeiro lugar. Eu aprendi nesses 20 anos que a palavra diz: buscai primeiro a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus tem que estar em primeiro lugar em toda a nossa vida. E o que é que Jesus disse? Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós não podemos pegar outra via, só Jesus. Se eu quero ser curado de uma enfermidade, eu tenho que pedir para Jesus Cristo. Se eu quero ser próspero na minha vida, eu quero uma prosperidade, eu tenho que ser. Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou verdadeiro. Não existe pendurico de nós ir. Eu passei por isso. Mas o sangue de Jesus me libertou. Por isso que hoje eu sou pastor, Rodrigo. Eu visito muitas pessoas, eu prego a palavra, fiquei 7 anos em Xanxerê, hoje voltei para a sede aqui. Um dia por semana eu vou orar no Hospital São Cristóvão. E visito muitas famílias, principalmente aquelas pessoas que o médico disse que não tem mais, eu estou levando, dizendo que quando o médico diz que não tem mais, tem alguém que tem o poder para fazer, porque isso foi feito em minha vida. O senhor visita muitas famílias. E como que o senhor é recebido quando vai visitar uma família e vai ajudar alguém? Eu sou bem assim, Rodrigo. Muitas das vezes as pessoas me convidam, porque já sabem o tempo que eu estou fazendo isso aí, e muitas vezes eu vou por si próprio, porque eu tenho vezes que Deus me toca no coração, assim, estou orando de manhã, eu estou vendo uma família lá, eu vou lá. E lá eu sou bem recebido. Nunca ninguém me disse não, ninguém me falou o contrário, porque eu não vou pregar religião nessa família. Eu vou pregar, eu acho que todas as religiões, elas são boas, desde que Jesus Cristo esteja no comando. O senhor considera isso que o senhor faz hoje na parte religiosa como uma missão que foi lhe atribuída? Com certeza como uma missão, Rodrigo. Uma missão que eu teve assim, na minha jornada de cristã, assim, eu passei por umas passagens ali que no começo eu não entendia. Mas ele me colocou no fundo do pó para que eu pudesse entender que eu tinha uma missão para seguir. Depois que eu comecei a cumprir aquilo que as profecias estavam dando na minha vida, a minha vida mudou 100%. Como que o senhor se considera hoje? O senhor se considera uma pessoa feliz hoje? Muito feliz, graças a Deus, muito feliz. Feliz para a minha vida cristã, para a família que eu tenho, no município que eu moro, no estado que eu moro, num Brasil que ainda é livre. Esperamos que continue, né? Eu me sinto muito feliz, realizado. Eu não sei o dia da manhã, Rodrigo, pois não sabemos o dia da manhã. Eu já estou com 70 anos, mas enquanto eu viver, eu quero fazer a obra do Senhor. Tem alguma mensagem especial que o senhor gostaria de deixar para quem está assistindo a gente nesse momento? Porque todo esse tempo que a gente se conhece e trabalha junto aqui... antes de pedir a mensagem, vamos falar um pouquinho da alternativa, eu estava esquecendo dessa parte, né? Como que surgiu o convite para o senhor fazer parte do quadro da sociedade aqui? Rodrigo, como eu te falei, a gente participou de um grupo para adquirir a concessão. E não era só nós, tinha vários grupos. Isso estava no Congresso Nacional, lá existia uma concessão na Anatel. Traduzindo para quem está assistindo a gente, que o pessoal talvez não entenda essa linguagem. O governo está dizendo assim, Faxinal dos Guedes precisa ter uma emissora de rádio. Isso, Rodrigo. Isso aí. Então existia a possibilidade, como existe hoje, temos a rádio aqui. Então nós formamos um grupo. Eu sei que em Faxinal tinha vários grupos, 2, 3 grupos eu sei que tinha, mas nós vencemos a concessão, porque essa concessão era dada um valor X para a concessão.
E felizmente nós somos vencedor. E depois, você passou um tempo aí de 2 anos que nós vencemos, veio autorização para implantar. Então, em final de 2004, em novembro, já começou. Daí, da metade do ano em diante, que ele liberou a concessão, foi comprando terreno. E ali a gente foi implantando, construindo a casa aqui e as demais coisas. Foi planejado e construindo a rádio. E eu fiz parte, vim fazer parte aqui como funcionário também. Trabalhei, assino hoje pela rádio também. Fiz parte como vendedor. E estamos aqui sempre, de vez em quando, tomando um chimarrão e um cafezinho, né? e conversando sobre o Corinthians, né? Ah, com certeza. Sofrendo, né? Bom, eu ia falar antes, então, pra gente encerrar, assim, que eu conheço o senhor, trabalhamos junto aqui muito tempo, e eu considero o senhor uma pessoa bem-sucedida hoje, não só financeiramente, eu não digo financeiramente, eu digo como família, sabe, de fazer o bem para outra pessoa, porque eu nunca vi o senhor falar uma palavra de mal para alguém, sempre pensando em fazer o bem para outra pessoa, né? E eu gostaria que, pensando nisso, o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Ó, Rodrigo, aqui nós estamos de passagem nesse mundo, por isso que nós temos que fazer o bem. Porque eu digo assim que a vida ela não acaba aqui. Existe outra morada. E a palavra diz que nós vamos chegar em frente a um tribunal. E esse tribunal é o tribunal de Cristo. E lá nós vamos ser julgados por aquilo que eu e você fizemos aqui na terra. Por isso que nós temos que sempre fazer o bem. Eu quero dizer que eu sou feliz que o Tom falou. Não é o problema financeiro que nos deixa feliz. O que dá mais feliz é eu estar com vocês, estar orando para uma pessoa que precisa, dizer para ele que existe um meio que você possa se recuperar, aquela pessoa que está com depressão, oro por muitas pessoas, sou convidado para ir nas casas, dar um conselho, isso que me traz alegria, isso me deixa muito feliz. E como eu te falei, nós temos que sempre fazer o bem, não olhar a quem. Eu quero dizer, Rodrigo, não tenho inimizade com ninguém, esses 50 anos que eu estou aqui, a única coisa que eu disse, eu teve adversário político, questão política, mas a inimizade eu não tenho hoje. Eu levanto a minha cabeça, saio da minha casa, onde eu vou, nunca tive inimizade contigo, com ninguém aqui em Faxinal dos Guedes. Então a minha mensagem que eu dou, que procure fazer o bem, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E que Deus abençoe todo você, abençoe o nosso faxinalense, abençoa o nosso prefeito, o governador do estado, o nosso presidente também, que ele dá uma olhada para os mais pobres que estão necessitados. Quando eu falei, para a gente ir para o lado de encerrar a entrevista aqui, tem uma pergunta que tenho que te fazer. Quando eu falei que o senhor ia vir participar aqui, teve muita gente aí, aos arredores aí, que pediram para te fazer essa pergunta, né? Como é que o Corinthians tem 2 Mundial com 1 Libertadores? Esse que o pessoal quer saber. Viu, Rodrigo? Eu já sei quem foi que perguntou. Não sei. Eu já sei. Mas eu quero responder. Veio pela rede social. Nós fomos convidados e hoje está registrado lá na FIFA. Você vê lá que está escrito quem tem 2 mundiais. E eu quero dizer para essa pessoa que parece que nós vamos ser convidados de novo. Está abrindo uma brecha agora aí para nós ser convidados para disputar o 3º mundial. Eles que não se bobeiem, né? Porque a surpresa sempre acontece. Todo mundo que participa com nós aqui ganha um brinde. Então, estou lhe presenteando também uma forma de agradecimento. Quando o senhor for tomar o seu café, o senhor vai lembrar que participou com a gente aqui. Obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo, vindo conversar com nós e sempre bem-vindo, né? Como se a rádio fosse tua, né? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Parabéns pelo seu programa, é um sucesso, eu tenho acompanhado. Que Deus te abençoe e que você continue sendo essa pessoa aí que eu te conheço como criança. Somos amigos desde você, de pequenininho, do teu pai, jogamos futebol com teu pai. Somos muitos amigos da tua família. Que Deus abençoe a tua vida, o teu trabalho. E tamo junto. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado, Avelino Braganholo S.A., Persona aqui, Mercado Marini pela parceria. E quinta-feira que vem estamos de volta com mais um bate-papo aqui no meio-dia da Alternativa. Forte abraço a todos e até quinta que vem.